meu nome é Tassiana e eu sou monitora no Polo Floresta, Belo Horizonte. Hoje eu vou resolver um exercício referente à unidade 3 da disciplina Geometria Analítica e Álgebra Linear. Então vamos lá. Dadas as curvas de nível das montanhas a seguir, onde devem ser resgatados os alpinistas A e B? Então, a primeira coisa que tem que ser feita aqui é a análise de curva de nível. Aqui é possível observar que trata-se de duas montanhas. E o primeiro nível dela, a primeira altura dela é 20. Depois 40 metros, vai aumentando, né? 60 metros, 80, 100, 120. Esta montanha é menor, por quê? Ela tem a mesma altura aqui da montanha maior, aqui nesse nível 20, depois 40, depois 60, depois 80, essa montanha aqui, e 80 aqui, depois 100 aqui, 100 aqui, e 120, porque essa montanha é mais alta. Então, seriam duas montanhas desta forma, assim, ó. Uma e depois uma outra mais baixa, certo? Então, dois alpinistas estão perdidos no meio dessas duas montanhas. Eles precisam ser resgatados. Um dos alpinistas está no ponto A e o outro está no ponto B. Estas curvas de nível foram colocadas dentro de um plano cartesiano com o objetivo de se identificar os pontos onde esses alpinistas estão. Então, quais seriam as coordenadas do ponto A? Vamos ver. No eixo X, este aqui é o eixo X, né? E esse aqui é o eixo Y. No eixo X, o ponto A localiza-se. Vou marcar aqui. No eixo X, o ponto A se localiza no ponto menos 6. Vejam bem. Onde intercepta o eixo X. Então, menos 6. Com relação ao eixo Y, o ponto A intercepta o eixo Y no ponto menos 5. Então, aqui é menos 5. Certo? Agora, o alpinista B, em qual ponto ele está? Interceptando o eixo X aqui, né? Então, ele está no ponto 1 do eixo X. No ponto 1. E no eixo Y, ele está no ponto 4. Então, as coordenadas no ponto B são 1 e 4. Aí vem a primeira questão. Calcule a menor distância em metros em linha reta para resgatar as duas vítimas. Nesse caso, existem essas curvas de nível só para ilustrar que são duas montanhas e que os alpinistas estão nas montanhas. Estão nessa região montanhosa. Mas, quando a gente fala em distância em linha reta, não importa a altura das montanhas. Nós vamos tratar a distância em linha reta para o resgate dos alpinistas. Então, nós vamos utilizar a fórmula de distância entre dois pontos. Lá no livro, vocês podem ver que a fórmula é distância igual a raiz da diferença dos quadrados dos pontos x e y. Lá no livro tá x1, x2, y1 e y2. Eu coloquei A, B, porque nós estamos tratando destes pontos A e B. Então, só para escrever aqui novamente, o ponto A é igual a menos 6 e menos 5. Então, esse aqui é o eixo X e esse é o eixo Y. O ponto B, 1 e 4. 1 e 4. Da mesma forma, eixo X e eixo Y. Agora, basta aplicar a fórmula de distância entre dois pontos. Então, seguindo a fórmula, distância é igual a raiz XA, que é este ponto aqui, menos 6, menos, vamos prestar atenção que esse menos é da fórmula, menos 1, que é o XB, 1, ao quadrado,
mais YA, que é este ponto aqui, menos 5, menos da fórmula, menos 4, que é o YB, ao quadrado, certo? Aqui é ao quadrado, aqui está faltando a fórmula, ao quadrado. Então, agora nós vamos fazer o cálculo da distância entre dois pontos. Então, a distância é igual a raiz menos 6 menos 1 vai dar menos 7 ao quadrado. Menos 5 menos 4 vai dar menos 9 ao quadrado, raiz. Distância é igual a raiz menos 7 ao quadrado. Como este número está ao quadrado, ele fica positivo. Seria 49 mais 9 ao quadrado, mesmo ele sendo negativo, ele está ao quadrado. Vai dar 81. Então, a distância é igual a 49 mais 81. Aqui vai dar 10. 8 mais 4, 12, mais 1, 13. 130. A distância vai dar raiz de 130. Então, a distância, jogando na calculadora, vai ser da seguinte forma. Vou abrir a calculadora aqui, raiz de 130. Vou mostrar aqui. Vai dar este número, raiz de 130. Vai ser 11, aproximadamente, né? 11,40 metros. Sem medo da raiz, sem medo dos números, certo? Então, a distância em linha reta entre os pontos, a distância entre dois pontos, entre A e B, independente da altura, a distância em linha reta, plano cartesiano chapado, nos eixos x e y, né? A distância é de 11,40 metros. Agora, a segunda questão. Determine o raio da área de segurança, sendo que o círculo de isolamento é determinado pela seguinte equação. X ao quadrado mais y ao quadrado menos 2y menos 48 igual a 0. Então, a questão está falando que os bombeiros, para eles resgatarem essas duas vítimas, eles vão isolar a área. Nenhum habitante da região, nenhuma pessoa que estiver passando por lá vai poder passar por lá, vai poder ficar lá. Então, eles estabelecem um raio de segurança onde eles possam atuar sem a presença de outras pessoas, né? Eles vão isolar a área. E aí eles já estão indicando aqui que trata-se de uma circunferência. Então, nós temos que jogar esta fórmula aqui para a equação da circunferência. A equação da circunferência é x menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado, que é igual ao raio ao quadrado. Então, observando esta fórmula, esta equação, digamos assim, né, a equação, o que tem de x aqui? Apenas o x ao quadrado. O que tem de y aqui? Y ao quadrado menos 2y. Nesse caso, para a gente adequar esta equação à fórmula da circunferência, nós temos que completar os quadrados. Então, eu vou fazer uma pequena revisão sobre essa questão dos produtos notáveis. Então, nos produtos notáveis, se a gente observar aqui, por exemplo, o a mais 1 ao quadrado. O a mais 1 ao quadrado é quadrado do primeiro, a ao quadrado, mais, né, mantém esse sinal aqui, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, que é 2 vezes a vezes 1, 2a, mais o segundo ao quadrado, que é 1 ao quadrado. A ao quadrado mais 2a mais 1. Quando o sinal é negativo aqui, aí vai ficar
A ao quadrado, quadrado do primeiro, menos, que é esse sinal aqui, menos, 2 vezes o primeiro pelo segundo, que é 2 vezes A vezes 1, 2A, mais 1, que é o 1 ao quadrado. Aí o sinal aqui é positivo. Existe uma alternância de sinais, né? Aqui vai ser negativo, depois positivo. Se tivesse mais aqui para frente, seria negativo, positivo, negativo, positivo. Agora, se fosse A mais 1 vezes A menos 1, aí, aplicando a distributiva aqui na multiplicação, seria A ao quadrado menos A, que é menos 1 vezes A, mais A menos 1, que é o mais 1 vezes o menos 1. Cortando estes dois aqui, seria A ao quadrado menos 1. Se fosse, ao invés de A mais 1, e se aqui fosse B mais 2, como é que seria? B ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, que é 2 vezes B vezes 2, que é 4B, mais o quadrado do segundo, que é 4. Aqui, com o sinal negativo, é a mesma coisa, só muda o sinal de menos aqui. Nesse caso aqui também é a mesma distributiva, só mudam os números aqui, que seria 2, né? Então, seria B ao quadrado, menos 2B mais 2B, menos 4, cortando esses 2B, seria B ao quadrado menos 4. Então, fazendo essa rápida revisão aqui dos produtos notáveis, então, como que a gente pode olhar agora para essas variáveis aqui? Esse x ao quadrado aqui não tem nenhum outro x, não tem um x aqui na frente, então ele está sozinho aqui. Se ele está sozinho aqui, ele não, então não é um x ao quadrado, não é um x mais 1, não é um x menos 1, não é um x mais 1 vezes x menos 1, ele é só o x ao quadrado. Então, o que significa isso? Que esse x ao quadrado seria a mesma coisa que eu fazer um x menos 0 ao quadrado. Ou x mais 0 ao quadrado. Por quê? Porque se eu fizer x menos 0 ao quadrado ou x mais 0 ao quadrado aqui, vai dar x ao quadrado. Por que vai dar x ao quadrado? Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo. 2 vezes x vezes 0. 0. 0 ao quadrado, 0. Mesma coisa aqui. X ao quadrado mais 2 vezes o primeiro pelo segundo. 2x vezes 0, 0. 0 ao quadrado, 0. Então, vai dar o x ao quadrado. Esta parte aqui, o y ao quadrado menos 2y, então nós temos um y aqui. Então, ele está com um jeito de ser este produto notável aqui, ó. B menos 2 ao quadrado não dá B ao quadrado menos 4B mais 4? Agora, na verdade é este aqui, o A menos 1. O A menos 1 ao quadrado aqui não dá A ao quadrado menos 2A mais 1? Na verdade é este aqui. Então, tem esse menos 2 que é igual a esse menos 2 aqui. E tem esse y ao quadrado que é igual a esse a ao quadrado aqui. Então, este y ao quadrado menos 2y é um pedaço desta equação aqui. Então, como é que vai ficar? Isto aqui é a mesma coisa que a menos 1 ao quadrado seria y menos 1 ao quadrado. É um pedaço de um y menos 1 ao quadrado. É um pedaço. Por quê? Porque não tem o mais 1 aqui, esse mais 1. Nesta equação que não tem o mais 1. Então, eu vou colocar um mais 1 aqui para se transformar num y menos 1 ao quadrado. Certo? Então, vai ficar y ao quadrado menos 2y mais 1 vai ser igual a y menos 1 ao quadrado. Da mesma forma que A menos 1 ao quadrado é igual ao quadrado menos 2A mais 1. Ok, então, eu vou jogar esta parte, vou marcar de preto, esta parte, correlacionando com a equação da reta, e esta parte aqui
correlacionando também com a equação da reta. Mas para que eu possa fazer isso, eu tenho que descontar esse mais 1, que na verdade ele não existe. Eu estou acrescentando para completar os quadrados. Então, o que eu vou fazer? Vou colocar aqui x ao quadrado, o mesmo x ao quadrado. Ele não se modifica muito. Mas, aí sim eu vou usar esse aqui, ó. Y ao quadrado menos 2y, por enquanto está igualzinho, né? Mais um que não existe, eu só completei os quadrados, mais um. Menos 48, igual. O que acontece aqui? Se este mais um não existe, eu tenho que colocar um mais um aqui também à direita. Por quê? Porque se eu jogar esse mais um aqui para a esquerda, ele vira menos 1. Se eu jogar esse mais 1 para a esquerda aqui, ele vira menos 1. Aí, menos 1 mais 1 é 0. Aí nós vamos voltar à equação original, certo? Então, é por isso que eu tenho que descontar esse mais 1 aqui. Então, aí ficaria assim, eu vou até escrever de maneira mais detalhada, ficaria assim, ó. X ao quadrado mais y ao quadrado menos 2y mais 1 menos 48 menos 1, que eu estou jogando ele para a esquerda, menos 1 igual a 0, eu cortando estes dois aqui, ó, eu vou chegar exatamente à mesma equação de cima. Então, eu estou sendo fiel à equação de cima. Então, ok. Vou apagar aqui, eu fiz isso aqui só para mostrar, tá certo? Eu vou apagar só para mostrar o porquê, eu fiz isso só para mostrar o porquê deste mais um aqui. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Este x ao quadrado aqui, não seria a mesma coisa que x menos 0 ao quadrado? Pode ser x mais 0 ao quadrado, não tem problema, mas eu vou usar o x menos 0 ao quadrado. Então, esse x ao quadrado aqui é o x menos 0 ao quadrado, certo? Que isso aqui vai gerar o x ao quadrado, o mesmo x ao quadrado aqui, se fizer as contas. Mas, abrangendo esta parte aqui, y menos 1 ao quadrado. Esse y ao quadrado menos 2y mais 1 é o y menos 1 ao quadrado, certo? Este menos 48 eu posso jogar ele para lá. Vai ser 48 mais 1, que é esse 1 aqui que eu estou aproveitando. Então, para eu aproveitar esse mais 1 aqui, eu tenho que aproveitar esse mais 1 também. Ele vai ficar como um auxiliar da equação. Mas se você quiser tirar ele da equação, ele vai zerar. Se eu passar o menos 1 para cá, vai zerar e vai voltar a mesma equação. Essa que é a questão. Então, aqui vai ficar x menos 0 ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado, que é igual a 49. Este 49 aqui é o r ao quadrado da equação. Então, vai ficar x menos 0 ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado, que é igual a 7 ao quadrado, porque o 49 é 7 ao quadrado. Daí, nós tiramos que o raio é igual a 7 metros. Este raio. E o ponto P é correspondente ao x0, y0 da fórmula. Algo que nós temos que tomar muito cuidado nesses sinais negativos aqui da equação. Aqui o ponto não é menos 0 e nem menos 1. Estes sinais são os sinais da própria equação. Então, os pontos são 0
Então, o raio do círculo de isolamento corresponde a quê? Este P aqui seria, teoricamente, onde os bombeiros estão. Eles estão nesse ponto P01. E eles estabeleceram um raio de 7 metros, que é a área de isolamento em volta deles. Então, este P aqui é onde estão os bombeiros. Então, P é o ponto 0, 0 no X e 1 no Y. Então, os bombeiros estão localizados aqui. E aí tem um círculo de raio 7 metros, não vou... É aqui um pouco mais acima, aqui, ó, 8, né? Porque começa aqui do 1. Um círculo, um raio de circunferência aqui, ó. Esta seria a área de isolamento em volta dos bombeiros, em que ninguém pode entrar, porque é uma área de segurança onde eles vão salvar as pessoas aqui que estão no A e no B, né? O círculo está um pouco mal feito aqui, mas abrangeria o A, tá certo? Abrangeria o A, porque eu fiz um círculo bem torto aí. Mas então, determine o raio na área de segurança, sendo que o círculo de isolamento é determinado pela seguinte equação. Então, o raio é 7 metros. O ponto eu coloquei como algo adicional aqui, perguntou apenas o raio. Então, a distância entre A e B, entre os alpinistas ali, é de 11,4 metros. O círculo de isolamento de segurança, ele tem um raio de 7 metros e os bombeiros estão no ponto 01 e as vítimas que serão resgatadas estão nos pontos menos 6 e menos 5 e 1 e 4. Então, eu espero ter ajudado. Muito obrigada e até a próxima.